Vocês chegaram a pesquisar um pouquinho sobre as diferentes escolas de psicologia que eu havia solicitado? Conseguiram? Desculpe, eu não, Paulinho. Tudo bem. Antes de começar no trabalho do Mestre P, que tem um pouco mais a ver com esse campo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Mestre Serapis. Não há muitas informações nos livros do tibetano sobre ele. Eu compilei umas informações sobre ele de outros autores mais ligados ao movimento teosófico, de trechos também espalhados nos livros da Blavatsky, principalmente no Cartas dos Mahatmas. Depois eu mando no grupo também essa compilação. Então, vamos ler um trechinho aqui. O Mestre Serapis, frequentemente chamado o egípcio, é o mestre no quarto raio e os grandes movimentos artísticos do mundo, a evolução da música, da pintura e do teatro, recebem dele um impulso energizador. Atualmente, ele dedica a maior parte do seu tempo e atenção ao trabalho da evolução dévica ou angélica, até que a atividade deles, anjos e devas, ajude a tornar possível a grande revelação no mundo da música e da pintura, que se encontra imediatamente adiante. Mais sobre ele não pode ser comunicado, nem ser revelado seu lugar de residência. Então, naturalmente, né, o quarto raio é o raio ligado não só aos conflitos, mas também à unificação, né, à arte, à pintura, ao teatro, à música, e tudo aquilo que é artístico, criativo, né, está ligado ao quarto raio. Então, esse mestre se dedica a todo o desenvolvimento nesses campos das artes e da criatividade. Me parece que essa grande revelação ainda não aconteceu. Embora pequenas revelações ligadas ao movimento da música, da pintura, venham acontecendo desde que esse livro foi escrito, né? Então, também é interessante a gente colocar uma visão um pouco mais distante, mas também reconhecer que para se chegar nesse ponto distante é preciso que os baby steps sejam traçados aí, vivenciados, né? Eu penso que é um pouco do que vem acontecendo. Ele é conhecido como egípcio. É dito que o seu desenvolvimento aconteceu na antiga loja do Egito. Talvez fosse interessante também a gente pensar que o quarto raio, sendo o raio das artes, está muito ligado também à beleza, assim como o sétimo raio. E o Egito foi uma das civilizações antigas que mais cultuou a beleza, o belo, as artes, né, o criativo. Naturalmente, era uma civilização muito ligada ao quarto raio. Então, o Mestre Serapis tem muita ligação com tudo isso. Interessante também a gente pensar que são os devas e os anjos que vão permitir, principalmente no campo emocional, que essas ideias vão tomando forma até que elas possam vir a se expressar aqui no plano físico encarnado. Então, se nós analisarmos por este olhar, né, talvez a gente possa pensar que muito desse movimento, dessa revelação artística, talvez até esteja no plano mental, né? E o trabalho do Mestre Serapis é junto aos devas e anjos no emocional, porque o quarto raio ele tem essa capacidade, né, de unificar
Desculpa. O mental e o emocional. Os raios 1, 3, 5, 7 têm uma característica mais mental, né? A linha 2, 4 e 6 tem uma característica mais emocional. Mas o quarto raio, ele unifica essas duas correntes, né? Então, é um raio bem interessante. A gente vai ver depois no curso sobre os raios que uma das possibilidades de raio do mental é o quarto, uma das possibilidades mais comuns. Então, ele tem essa dupla ligação. É bem interessante. Eu vou seguir o próximo trecho, daí depois a gente comenta. Abro para o grupo comentar. Uma ilustração disso se encontra na história das Ligas das Nações. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Liga das Nações foi um projeto anterior ao da criação da ONU. Tá? Antes de assumir um trabalho especial, o mestre Serapis procurou trazer alguma ideia construtiva para ajudar a humanidade. Talvez esse trabalho especial seja o da revelação das artes. Ele concebeu uma unidade mundial no reino da política, que se manifestaria como uma reunião inteligente das nações para a preservação da paz internacional. A paz é também uma qualidade do quarto raio. Ele a apresentou aos adeptos em conclave e sentiu-se que algo poderia ser feito. Muito provavelmente, o tibetano está falando aqui do grande conclave que ocorre sempre no ano 25 de cada século. Então, muito provavelmente, o tibetano esteja se referindo aqui ao conclave de 1925, onde o mestre Serapis apresentou essa ideia aos adeptos, ou seja, aos outros mestres da sabedoria. O mestre Jesus se encarregou de apresentá-lo ao seu grupo de discípulos, já que ele estava trabalhando no Ocidente. Um desses discípulos do mestre Jesus, nos planos internos, captou a sugestão e passou-a adiante. Ou melhor, trouxe-a para baixo. Captou no plano da mente abstrata e trouxe aqui para a mente concreta. Até que a ideia, se registrou no cérebro do Coronel House. Se a gente procurar esse Coronel House, a gente vai encontrar algumas respostas também interessantes sobre esse movimento da Liga das Nações. Ele, não registrando a fonte, da qual estava totalmente inconsciente, passou-a adiante. Ou seja, algum discípulo do Mestre Jesus captou essa ideia, passou aqui no plano físico para o Coronel House, que não sabia de onde vinha essa fonte, só sabia do amigo dele que falou para ele, e passou adiante. Por sua vez, para um aspirante, não discípulo, um aspirante do sexto raio, chamado Woodrow Wilson. Então, alimentada pela profusão de ideias análogas na mente de muitos, essa ideia foi apresentada ao mundo. Mas talvez não fosse ainda a hora, né? Talvez ainda o mundo precisasse de outros movimentos, como a própria Segunda Guerra Mundial, para daí depois, inspirado conscientemente pelo mestre tibetano, o Roosevelt tenha trabalhado para implantar não a Liga das Nações, mas sim a Organização das Nações Unidas. Infelizmente, é só isso que o tibetano tem para contar para a gente sobre esse mestre. O que é uma pena, né? Porque a gente fica super curioso e querendo entender um pouco mais. Mas eu penso também que, como o tibetano diz, né? Ele está trabalhando nesse processo da revelação do campo artístico. Então, quando do momento dessa revelação vir a acontecer, muito possivelmente teremos maiores notícias do mestre S. Tudo bem até aqui? Sim. Perguntas? Dúvidas? Sim.
Oi? Perguntas, dúvidas, contribuições? Ô, Paulinho, Oi? esse mestre Serafis seria o Serafis Bey, que todo mundo fala, não é? Sim. Porque ele também é do quarto raio. E essas informações que o pessoal fala de canalizações e tal, a gente não deve considerar, porque eu vi que você foi buscar bem das fontes bem mais antigas, né? Você acha que vale a pena? A gente tem que ter cautela, né? Porque tem muita gente que fala um monte de coisa e a gente geralmente não sabe, né? Sei lá. Eu O que que você penso, acha? eu penso que esse é um assunto bastante delicado, e que a gente deve buscar o caminho do meio sempre, né? Eu, como uma boa alma de segundo raio, acho que a gente deve trilhar o caminho do meio sempre. Eu penso que a gente não deve fechar os olhos para isso, porque, né, foi uma canalização, não sei de quem foi, e simplesmente não olhar para isso, fingir que não existe. Eu acho um posicionamento muito radical. Ao mesmo tempo, eu penso que é preciso ter muito cuidado, porque há muita confusão ainda, né? Há muitas pessoas que têm uma sensibilidade astral. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente quando a gente trabalhar e reconhecer um pouquinho mais do trabalho do mestre tibetano. Ele vai falar especificamente sobre isso. Mas a maioria das pessoas tem uma sensibilidade astral. Ou seja, elas vão conseguir captar imagens, mensagens do plano astral, não do plano mental, que é por onde os mestres se comunicam com seus verdadeiros discípulos. Então, eu penso que é importante ter bastante cautela, porque eu diria que a grande maioria das mensagens é astral, mas eu também reconheço que há muitos de nós em evolução aqui, né? E muitos estão num treinamento. Não muitos no treinamento mental, mas muitos em treinamento de aspiração, de devoção. E é possível que esses indivíduos contactem não o próprio mestre, mas sim iniciados, discípulos no plano interno, ligados a esse mestre. O mestre não vai vir aqui, isso aí posso afirmar com categoria, né? O mestre não vai vir aqui nesse descer até nós para falar: irmãozinhos de caminhada, sejam fortes, o mundo precisa de vocês. Isso esquece, tá? Isso eu afirmo. E isso é astral. Agora, é ruim? Não. Muitas vezes é positivo, muitas vezes é alguém ligado à energia do ashram, tá? Pode ser um discípulo sênior, pode ser um discípulo, um iniciado, pode ser um discípulo probacionário, que veio se comunicar com aqueles aspirantes que somos nós aqui. Então, isso pode acontecer. Agora, toma cuidado, porque, em geral, é ligado à energia, mas dificilmente é o próprio mestre. Então, não é bom a gente ter uma posição tão radical de não ver nada, porque pode ter, sim, algo que veio do ashram, mas é bom ter bastante critério e entender a dimensão do trabalho do mestre, né? Então, quando a gente está vendo aqui o que a gente vem estudando, isso é o trabalho dos mestres. Olha a amplitude, né? Eles lidam com questões planetárias, civilizatórias. Então, a gente pensar que o mestre vai vir aqui através de mim para passar uma mensagem de ânimo, é um pensamento ingênuo, na minha opinião. Tá? Nossa, você tirou uma dúvida minha. Nossa, você acabou de sanar uma dúvida enorme minha. Meu Deus, obrigada. Olha só, agora faz todo sentido. Gratidão. Sempre com muito respeito, né? A todos os movimentos, a todas as pessoas.
a todos os aspirantes, a todos aqueles que trabalham, né? E sempre com muito respeito, sempre com muita gratidão, né? Sempre com muita reverência a todos aqueles que se esforçam para evoluir, a todos aqueles que se esforçam para trazer boas novas, mensagens de ânimo. Percebe? Não estou dizendo que nada disso é errado. E estou dizendo que existe uma função para cada coisa. Só, para mim, Paulo, é ingenuidade pensar que o mestre que trabalha com essas questões vai vir para mim e vai dizer uma mensagem. Isso não precisa ser o mestre, percebe? Pode ser qualquer ser que está na luz. Pode ser E ele E ele pode qualquer... estar ligado ao mestre, né? Exatamente. Isso que é dentro Exatamente. do raio vai trazer a sua mensagem. Não quer dizer que eu. Não, faz todo sentido, sem dúvida. Exatamente. O Paulo, Oi, querido. no caso do Serapis Bey, não conheço muita gente que fala que faz a canalização. Por exemplo, já no caso do Saint-Germain, tem montes, né? Tem, porque é natural que tenha. Porque como a gente viu que está vindo toda essa manifestação do sétimo raio, a energia dele está presente, é natural. Então, o que acontece? Muita gente fala sobre ele, muita gente fala sobre a chama violeta, isso tudo gera formas pensamento que habitam o astral. E o indivíduo mais sensível e que tem um certo grau de elevação vibratória, ele vai se conectar a essas formas. E a maioria de nós não tem a discriminação necessária a partir do treinamento da mente para reconhecer quando é uma forma pensamento e quando é o próprio ser. Isso aí vem com muitos anos de encarnações de treinamento de discriminação mental. Então, o indivíduo, percebe? Não estou dizendo que é falso, não estou dizendo que o indivíduo não tem essa capacidade, mas, em geral, ele se conecta com a linha de menor resistência, que é a vibração que está no astral. E aí ele traz a mensagem daquela forma de pensamento, que não é o mestre. É o que acontece na maioria das vezes. Porque não é uma questão do mestre, de acessar o mestre, né? Porque quem acessa é o mestre, né? E não a gente, né? E agora o Serapis Bey, ele era... Tem uma historinha que eu estava vendo quando eu li o texto, de que ele, quando o Moria estava indisponível, aquele parceiro da Blavatsky, o Olcott, ele era influenciado, ou seja, ele tinha uma comunicação com o Olcott, que inclusive disse que foi ele que inspirou a formação da Sociedade Teosófica. Isso procede, será? A formação da Sociedade Teosófica me parece um movimento do ashram do Mestre M. Né? A própria Blavatsky, que era uma discípula do primeiro raio, era uma união do Mestre M com o Mestre KH, com certeza. Isso eu acho que é porque eram os dois ashrams que primeiro precisavam se exteriorizar. Lembra que a gente viu no último texto? Que precisa ter exteriorização do primeiro, segundo e quinto raios? A gente vai ver depois que o quinto raio inspirou fortemente, em 1950, né, 1930 até 1970, o movimento espírita. O movimento espírita foi inspirado sobre o mestre H, que a gente vai ver depois. E aí, logo depois, começa o surgimento da Sociedade Teosófica como um movimento do ashram do mestre M, que a Blavatsky era uma discípula do mestre M, e do mestre KH, como esse processo de manifestação da revelação da sabedoria divina. Que aí depois a Bailey vem da segunda fase, a fase chamada intermediária, entre 1919 e 49, e ainda nesse trabalho do segundo raio, o tibetano diz que haverá agora, até 2025, um iniciado para trazer a fase de revelação, a fase mais aprofundada dos ensinamentos. Então... É verdade. Eu lembrei que ele não fala que o Olcott
influenciou, ele fala assim, que ele encorajou Isso. o Walcott a ajudar a Blavatsky a Isso. fundar. Com certeza, aí talvez o Walcott fosse uma alma de quarto raio, ou tivesse uma personalidade de quarto raio. E foi um movimento que trouxe ao mundo a primeira vez a existência dos mestres de sabedoria. Então, naturalmente, toda a hierarquia estava empenhada, né, para esse movimento. Você falou do negócio do Egito, eu lembrei que antes da sociedade teosófica se chamar teosofia, eles ensaiaram, isso segundo os teósofos, né? Que era a egitologia, uma coisa assim, né? E a Blavatsky foi espírita um tempo, né? Foi. Por quê? Porque ela tinha uma consciência muito mais abrangente, né? Então, ela com certeza sabia que aquele movimento era inspirado pelo Mestre H, do qual ela tinha acesso como um arhat, né? Uma iniciada de quarto grau, ela tinha acesso a tudo isso. Desde consciente no ashram, antes da encarnação, e depois em encarnação. Mas aí, o que aconteceu? Ela começou a ver que o movimento espírita ficou muito mais ligado aos fenômenos, que é a linha de menor resistência, gente. Sempre vai ser a linha de menor resistência. E aí ela deu continuidade aí para o seu trabalho aí, né? Maravilhoso, e que somos todos muito gratos a ela. Porque foi ela que impulsionou tudo isso, e a gente só está estudando esse texto por causa dela. É verdade. E aquela coisa das reencarnações que você falou de Saint-Germain, esse Serafis, é verdade que ele é considerado como reencarnação do Confúcio? Não tenho essa informação, Gui. Mas eu penso que não. Porque o Confúcio... Também acho que não. O Confúcio tem uma linha bem de segundo raio, né, nos seus ensinamentos. E o mestre Serafis é de quarto raio. Então eu penso que não. Que é com um pouco de confusão aí. Bom, vamos ver então o trabalho de um outro mestre que está bastante ativo no quarto raio. Não é um Chohan, ou seja, não passou pela iniciação do sexto grau, mas é um mestre que trabalha lado a lado aí com o mestre Serapis. O tibetano não revelou o nome dele, apenas o chamou de mestre P. O mestre P trabalha sob o mestre R na América do Norte, ligado ao Mahashohan, né? Foi ele que teve muito a ver esotericamente com as várias ciências mentais, tais como a ciência cristã e o novo pensamento. Então, vale a pena também depois vocês pesquisarem sobre o que é essa ciência cristã e o que é esse movimento que surgiu nos Estados Unidos chamado de um novo pensamento. É bem interessante. Eu já li um livro do cara que encabeçava esse movimento. É bem legal. A gente percebe que é muito preparatório para tudo isso que a gente começou a ver, né? Desse intercâmbio do Oriente com o Ocidente, a importância da meditação, do treinamento da mente. A própria obra da Bailey me parece ter tido tão boa aceitação nos Estados Unidos, muito por conta desses movimentos terem surgido antes. Aí é minha opinião pessoal, tá? Ambas as quais são esforços lançados pela loja branca, ou a Fraternidade Branca, no empenho de ensinar aos seres humanos a realidade do que não é visto e o poder da mente para criar. Então, até isso tudo que a gente vê hoje de O Segredo, essas coisas da lei da atração, tudo, gente, tem fundamentado raiz aqui, ó, nesse movimento, tá? E nos outros movimentos que se sucederam. Mas é muito importante a gente conhecer a raiz das coisas, né? Que a gente vai na fonte e aí a gente consegue perceber os desdobramentos que se apresentam aí após isso. Esse mestre, o mestre P, ocupa um corpo irlandês. Está no quarto raio e o lugar de sua residência não pode ser revelado. Muito do trabalho do mestre Serapis foi assumido por ele. Quando este último, o Serapis, voltou sua atenção para a evolução dévica.
Interessante a gente pensar nisso, né? Que até em vários movimentos do Eu Sou, o mestre Serapis é chamado de Serapis Bey, como a Cristina falou. E algumas literaturas dizem que ele pertence ao reino angélico. Aí também me parece um pouco de confusão. O indivíduo acessa determinada informação, tá? E às vezes não tem esse critério para reconhecer o que é verdade ou não. Então, por ele estar muito ligado à evolução dévica e angélica, me parece que há essa confusão quando é dito que ele é do reino angélico, né? Mas aí também são questões que surgem aí no meio do caminho. O que importa é o trabalho ser feito, né? A vida física diária dos mestres, do Cristo e daqueles membros da hierarquia, iniciados e discípulos aceitos, que funcionam em corpos físicos, teve sua orientação nos níveis subjetivos da vida. A maioria deles, e especialmente os membros sêniores, ou senhores, né, centro da hierarquia, como regra, não se misturam muito com o público, nem caminham pelas ruas de nossas cidades grandes. Assim foi com o trabalho de todos os mestres, exceto os 2 ou 3 que passaram por um treinamento especial a fim de fazer certo trabalho preparatório especial para a exteriorização da hierarquia. O mestre inglês, que a gente viu, é um deles, e também outro mestre que trabalha relativamente desconhecido na América do Norte. Já me referi a ele antes como o mestre P, embora essa não seja, na realidade, sua inicial. Tibetano só despistando a gente. Mas aqui é um trecho muito importante da gente refletir. Porque a gente já conversou no nosso primeiro encontro, ou no segundo, eu não me lembro, sobre a importância dos mestres ocuparem corpos físicos. Da mesma forma que o nosso sistema solar como um todo encarnou, os mestres escolheram, não pelo karma, encarnar no sentido de manter corpos físicos, para que, a partir desses corpos, a sua energia pudesse afluir com mais facilidade e se irradiar aqui no plano físico. Tá? Então, não é por nenhuma necessidade deles, pelo contrário, é por amor a nós que eles escolheram. E a maioria escolheu, o tibetano diz, né? Mestre M ocupa um corpo, uma casa em Shigatse, no Tibete. Ou o mestre KH também, ele mesmo, né? Poucos são os mestres que estão infiltrados aqui no meio de nós para realizar determinados trabalhos específicos. E ele diz, então, que o mestre inglês fez isso quando da necessidade de orientação, né, e do movimento trabalhista, e agora ele diz a mesma coisa sobre o mestre P, nesse momento. Aqui já é mais para o final, né, quase no final da década de 40. Então, porque ele tinha um trabalho específico junto à hierarquia, no sentido da sua exteriorização. Vou passar um pouquinho aqui, tá? Vocês podem me interromper, caso vocês queiram. O estudo da alma será, em breve, uma investigação tão legítima e respeitável quanto qualquer problema científico, como a pesquisa sobre a natureza do átomo. A investigação da alma e de suas leis governantes, em breve, absorverá a atenção de nossas mentes mais refinadas. A psicologia mais nova finalmente conseguirá provar o fato da sua existência. E a paralela resposta intuitiva e instintiva da humanidade à nutrição da alma, que emana do lado invisível da vida, provará firmemente e exitosamente a existência de uma entidade espiritual no ser humano. Uma entidade sábia, imortal, divina e criativa. Então, aqui, muito interessante, é uma promessa, né, do tibetano, e a gente vê
que cada vez mais cientistas, embora ainda não tenham conseguido provar a existência da alma e nem da própria divindade, reconhecem que há alguma força desconhecida que existe aí, que manipula a matéria e tudo mais. A própria psicologia, em vários dos seus movimentos, mais notadamente a psicologia humanista e depois a psicologia transpessoal e a psicossíntese, né, o Assagioli tendo uma contribuição grande com a psicologia transpessoal, também começam a trabalhar com a existência de uma consciência superior, de uma consciência mais ampla, mais elevada, né? Essa entidade sábia, imortal, divina e criativa. Então, a gente percebe que nesses quase 70 anos de lá para nesses 70 anos de lá para cá, a gente tem até que evoluído bastante nesse sentido. Embora ainda haja Paulinho, muito a evoluir. Oi. eu tenho visto bastante documentário, bastante movimento com relação a isso. Não necessariamente eles chamam de alma ou de consciência superior, mas eles estão reconhecendo a consciência, né? Que já seja algo que está externo ao plano físico. Naquele filme que você indicou no grupo, no documentário I Am, também num documentário da Netflix que chama Vida Após a Morte, tem várias opiniões de neurocientistas, neurologistas e outros tipos de cientistas considerando a consciência como algo irrefutável já, né? Tem um, acho que é neurologista que ele faz um comentário que ele compara com um carro, né? Ele fala que um carro, se você desmontar ele inteiro e montar de novo, você liga. O ser humano, você pode desmontar a hora que se você montar, pegar o especialista e fizer tudo direitinho, todas as ligações orgânicas, tudo certinho, ele não volta. Por quê? Porque existe essa consciência que o homem ainda não conseguiu entender. Então, eu tenho visto várias pessoas falando sobre documentários e artigos que têm já considerado isso dentro da ciência, né, que é o mais importante. Essa analogia com o carro é muito legal, né? E aí, até isso que a Thalita trouxe para a gente é muito bacana, porque onde que está isso? São expressões artísticas, né? Então, na televisão, que é um ramo também do quarto raio. Então, os filmes que lidam com isso, tudo isso tem inspiração do Ashkan. É o próprio mestre que está falando? Não. É a mesma coisa das canalizações, percebe? São inspirações que vêm do Ashkan e vão descendo. E aí vão inspirando quem tem ali a sensibilidade para tocar nesse assunto e para ajudar na difusão, né, dessas ideias. Muito legal. O Paulinho, engraçado isso que a Thalita falou, que você tinha falado da psicologia humanista, né? E um dos princípios dele é de que o ser humano é mais do que a soma das partes tomadas individualmente, né? Que é a mesma coisa que ela acabou de falar. E é muito legal que diversos campos estão vendo isso, reconhecendo isso, né? Isso é muito bonito. Mostra que é um movimento mesmo da hierarquia, né? E quem responde capta isso e organiza, né? De acordo com o seu material mental, emocional e físico, organiza e aí contribui, né? Esse é o mais bonito. Por isso que é uma coisa toda que vem em cadeia, né? Não é alguém que vai... a gente fala muito do reaparecimento do Cristo, mas não como Salvador, né? É justamente na compreensão desse movimento da humanidade como um todo, com vários representantes em várias áreas e uma consciência cada vez mais coletiva que vai respondendo a esses estímulos mais elevados. A gente está vivendo um momento muito bonito, né? De muita crise ainda, mas com muito potencial. Acho que na nossa próxima encarnação as coisas vão estar melhores. Você comentou essa questão da arte, né? É muito incrível, porque a gente vê esses filmes da Disney, os mais novos, né? Soul, por exemplo. Ia falar. Eu assisti recentemente a Raya e o Último Dragão. Não necessariamente ele fala de nada disso, mas a gente vê os valores que a gente está lendo nos textos, o que está movimentando para a gente evoluir. E eu vejo até esses filmes infantis, que de infantil não tem nada, né? A mensagem serve para os adultos também.
Então, tendo mais essa sutileza, essa delicadeza, essa filosofia por trás, né? Então, traz essas reflexões que a gente está trazendo aqui pela arte. Exatamente, é muito legal. O próprio Divertidamente também, né, tá? Super legal, fala das emoções e todo esse processo interno, psicológico, é muito bacana. Vou continuar, tá? Mas o processo seria lento se não fosse o trabalho que está sendo agora feito por um grupo de discípulos iniciados que trabalham em colaboração com o Mestre P, que tem sua sede na América do Norte, né? E que seus discípulos está fazendo muito esse grupo para estimular as várias escolas psicológicas no mundo atual. Então, olha como a hierarquia não dá ponto sem nó, né? Então, esse mestre precisou fazer um trabalho para conviver aqui no plano físico, porque dessa forma ele ia conseguir mais facilmente inspirar esse grupo de discípulos encarnados também, muitos também sem essa capacidade mental de conexão com o Ashka, com consciência. Então, ele fez um trabalho meio que no tete a tete para instruir, inspirar esses discípulos a realizarem esse mundo. E se a gente for analisar a psicologia, em 100 anos mudou muito, né? E não existia tal qual a gente conhece, né? A Rô está aqui com a gente, pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas a psicologia é uma ciência relativamente nova, né? E que em poucos anos se expandiu muito. Então tem muitas vertentes, muitas linhas diferentes e que são todas complementares, né? A gente vai ter uma afinidade com mais uma do que com a outra, mas todas elas têm o seu propósito e todas elas têm a sua contribuição. Tibetano não diz, mas me parece que ele está falando aqui muito do Maslow e do Carl Rogers, né, que eu tinha falado para vocês, que são responsáveis pela propagação, pela disseminação aí da psicologia humanista, e depois também, claro, o Assagioli nem fala, porque o Assagioli era já um discípulo com contato consciente, né? Então já é... E é muito legal que o Assagioli, isso não está nos livros dele, obviamente, né? Mas em uma das conversas dele com a Bailey, que eu fico até arrepiado, que ele que a Escola Arcana depois compartilhou com a gente, né, que é afiliado e tal, ele dizia que durante todo o processo de fundamentação, criação da psicossíntese, ele era sustentado por um triângulo formado pelo mestre DK, pelo mestre tibetano, né? Pelo mestre KH, que era o mestre dele, ele pertencia ao ashram do mestre Kutumi, embora ele tivesse emprestado ao ashram do mestre tibetano, e o mestre P. Então, esse triângulo sustentava todo o processo de criação da psicossíntese. Então, é muito bacana, né? Só que com ele, esse processo era mais fácil, né? Porque ele tinha esse contato. Agora, os outros, o Maslow, o Rogers, não tinham, né? Então, precisou da encarnação física do mestre P para dar as diretrizes, inspirações, que eles pudessem aí ter essa contribuição tão bonita que eles tiveram e que vem aí ao longo do tempo trazendo evolução para as nossas consciências. Alguém abriu o microfone? Queria contribuir? Enquanto você estava comentando, fiquei pensando que toda a linha teórica, né, ela tem a sua super contribuição com as novas linhas teóricas. Então, porque a gente pode ter ali uma visão talvez até um pouco simplista de dizer que uma corrente, né, ela tem uma relevância no sentido de que ela exclui as demais, as anteriores. E, na verdade, é um caminho, né? Elas abriram a porteira para que o que foi trazido pudesse ser incorporado. É a espiral da consciência, talvez, né? De a gente ir trazendo cada vez mais sutileza e tal. Eu pensei nisso. Muito, 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 muito verdadeiro, Ti. Imagina, como que a gente poderia pensar em psicologia sem o Freud, né? Ou sem o Jung? Não tem como, né? Não tem como. O Paulo
Oi, querido. Você conhece um cara chamado Jacobo Greenberg? Não conheço. Nossa, você precisa conhecer. Já manda no grupo depois. Vou mandar, porque ele é neurofisiólogo e psicólogo, né? E ele é um cara que estudava cientificamente com um laboratório próprio dentro da Universidade do México. Ele estudava uma xamã que era Pachita, sei lá, que fazia todo esse fenômeno de cura, mas ele estudava telepatia, mas usando método científico, e chegou bem longe. E é muito, eu vou passar para o grupo. Passa, que é sempre bom a gente conhecer, fazer as nossas ligações. Muito importante. Aí ele diz, né? É desnecessário que os estudantes procurem determinar a sua identidade. Tá falando para mim um pouco aqui, né? Não só para mim, mas eu me identifiquei. Ele trabalha através de movimentos e escolas de pensamento, e não com indivíduos isolados. Ele praticamente trabalha inteiramente no plano mental, com o poder do pensamento. E é bastante desconhecido e não reconhecido, exceto por seus colaboradores nos vários países do mundo, e pelos discípulos em seu raio, o quarto raio. Então, olha que interessante, né? Ele inspirou vários movimentos, e a gente vê que nos Estados Unidos que surgiu muito disso, né? E aí, então, ele é conhecido por essas pessoas e pelos seus discípulos, né? Os discípulos com contato telepático e os outros que ele tinha um contato mais direto. Muito do que está se abrindo no mundo da psicologia hoje se deve ao trabalho que ele faz de estimular as mentes dos líderes dos movimentos. Ele trabalha com eles no plano mental, mas não os contata como indivíduos no plano físico. Aí eu penso que é um pouco do tibetano no sentido de preservar mesmo a imagem dele, porque tem umas histórias aí que talvez ele tivesse tido um contato, mas tudo bem, deixa para lá, né? O mais importante é a inspiração, né? É o fato de que ele teve essa contribuição, é encarnado, né? Escolheu se manifestar aqui no plano físico para poder, mais de perto, irradiar suas ideias. Isso é o mais importante de tudo. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Sim. Vamos lá. O trabalho do mestre H e de seu ashram. No quinto raio do conhecimento concreto ou ciência, encontramos o mestre Hilarion. Alguns falam Hilarion. Eu aprendi nos meus idos tempos com o mestre Hilarion, então eu falo Hilarion. Ou só o mestre H, né? Que numa encarnação anterior foi Paulo de Tarso. Olha que interessante, né? Ele ocupa um corpo cretense, na ilha de Creta, na Grécia, mas passa grande parte do seu tempo no Egito. Foi ele quem deu ao mundo aquele tratado ocultista Luz no Caminho. Lembram que eu já passei no grupo algumas vezes? O Luz no Caminho foi escrito por uma discípula avançada chamada Mabel Collins, né? Era uma das poucas que a Blavatsky dizia que tinha um contato mesmo e que podia deixar vir ali as manifestações e tal. Seu trabalho é particularmente interessante para o público geral nessa crise, pois ele trabalha com aqueles que estão desenvolvendo a intuição e controla e transmuta os grandes movimentos que tendem a retirar o véu do invisível. Então, olha como eles trabalham em parceria, né? Então, tudo aquilo que a gente estava falando, que a Thalita trouxe para a gente, dos neurocientistas, né? Isso tudo é inspiração também do Mestre H. Né? O próprio movimento espírita foi isso, né? Num movimento em que a gente estava numa realidade europeia, né, de puro materialismo, né, que foi necessário dentro de toda essa espiral, né, porque a gente veio de um tempão ali de Idade Média,
aí começou o movimento renascentista, depois o materialismo. Então aí o espiritismo vem e fala, ei, galera, tem muito mais coisa aí do que vocês estão pensando, não é só o concreto. Então, naturalmente, isso foi inspirado pelo Mestre H. Né? E todos esses movimentos, a própria física quântica, que tem deturpações, mas se a gente for pegar a essência do que é a física quântica, com certeza é um movimento inspirado pelo Mestre H. É dele a energia que, através de seus discípulos, estimula os grupos de pesquisa psíquica em toda parte. Todos esses psíquicos, né, que vêm tentando mostrar a telepatia, que vêm tentando mostrar os próprios movimentos, tipo como chama aquele, meu Deus, do Dr. Celso? Provida, todos esses movimentos que vêm mostrando aí que tem algo além da matéria, são inspirados pelo seu Ashram e pelos seus discípulos, naturalmente. Né? Foi ele que iniciou, através de seus discípulos, o movimento espírita. Ele tem sob observação todos aqueles que são psíquicos de ordem superior. E aqui não entram os médiums, tá? A mediunidade é um psiquismo mais rudimentar, porque não tem elevação da consciência. Né? Quer dizer, até tem, perdão, me expressei mal. Mas é um processo diferente. É um processo em que, em geral, o indivíduo abstrai da sua consciência para uma outra consciência se comunicar com sua mente, seu cérebro e tal. Então, não é com esse tipo de discípulo, com esse movimento psíquico que o mestre trabalha. Tá? Só para a gente não confundir aqui. Talvez a gente pudesse pensar, por exemplo, num médium como Chico Xavier, que aí é um tipo de psiquismo, embora usando-se da sua mediunidade, é um tipo de psiquismo superior. Tá? Só estou dando um exemplo só para a gente não ficar tão vago, né, tão abstrato, quando a gente for tirar nossas próprias conclusões. E em conexão com certos devas do plano astral. Ele trabalha para abrir aos buscadores da verdade aquele mundo subjetivo que está por trás do grosseiramente material. O mestre Larion está ativamente ocupado no campo da América, estimulando a percepção intuitiva do seu povo. Ele tem sob observação todos aqueles que são verdadeiros psíquicos e que desenvolvem seus poderes para o bem da comunidade. Ele controla e transmuta os grandes movimentos ativos que procuram retirar o véu do mundo invisível. Ele impressiona as mentes daqueles cuja visão justificará o seu esforço. E ele tem muito a ver com os vários movimentos de pesquisa psíquica em todo o mundo. A gente pode pensar que, por exemplo, o casal Kirlian foi inspirado pelo Mestre H. Aí é o Paulo que acha, tá? Com a ajuda, não é o tibetano que está falando, com a ajuda de certos grupos de anjos, ele trabalha para abrir o mundo das almas falecidas ao buscador. E muito do que ultimamente convenceu o mundo materialista da vida além emanou dele. Então, por exemplo, a gente vê que o Brasil é o maior país espírita do mundo, né? Embora a gente tenha ainda muito conectado, né? O nosso povo é muito místico, e talvez por isso o movimento espírita tenha crescido tanto no Brasil por conta dos fenômenos. Mas eu citava o Chico Xavier, né? Me parece que pela qualidade do trabalho, o Chico Xavier possivelmente... E da comprovação, né? Até na justiça a gente vê que, né? Que foi um trabalho também inspirado pelo Mestre H. Penso eu, de novo, não é o tibetano, é o Paulo, que esse espírito que... inspirava o Chico Xavier, que a gente conhece como Emmanuel, me parece que ele, até pelos traços, né, das expressões que a gente reconhece, de desenhos e tal, que era alguém ligado a esse ashram. Né? Se a gente for pensar no próprio movimento espírita,
havia um espírito que foi um dos que ditou mais o espiritismo para o Allan Kardec. Ele se manifestava como espírito da verdade. A verdade é uma qualidade do quinto raio. E se a gente for pensar, não existe um consenso sobre quem seria esse espírito da verdade. Alguns dizem que seria o próprio Mestre Jesus, ou o próprio Cristo, né, no caso, Maitreya. Mas pode ser o próprio Mestre H. Né? Aí ele deixa claro, né? Interessante o tibetano deixar claro que ele foi Paulo de Tarso. Que o Paulo de Tarso teve uma contribuição muito grande para o Novo Testamento. Né? Então, também ligado ao Cristo. Então, é muito interessante a gente fazer essas analogias aí. Que o tibetano solta só a mensagem, né? A gente que se vire para entender melhor. Fala, querido. Tinha um parceiro do Chico Xavier, que era o Valdo Viana. Sim. Que ele está muito ligado a esse super, tipo, né? Super. Aquele outro também. Como chama aquele outro que... Hélio Couto. Tem vários aqui no Brasil que tem um perfil que a gente fala, parece. Certeza não teremos, né? Mas a gente pesquisa e vai nos treinando, né? Para identificar esse olhar. Oi, querida. Eu acho muito interessante que esse trabalho do mestre Hilarion, do Ashram do Quinto Raio, que é do conhecimento concreto ou ciência, é para trabalhar as questões subjetivas e não materiais. E aí a gente vê o quanto a humanidade está meio perdida nessa questão, né? Porque para a gente o que é concreto e a ciência é o material. E é justamente esse movimento contrário, né? Que a gente precisa fazer, de com o conhecimento concreto e a ciência, explicar as imaterialidades da vida, né? Então eu acho esse aparente conflito muito interessante desse ashram. A sua fala me lembrou muito uma fala da professora que a gente ama, né? Quando ela fala sobre isso, né? Que o que deveria nos nortear são justamente os valores eternos. E a gente, ocidental, se norteia pelo que a ciência pode comprovar, que é só um plano dos 7. Né? O critério do que é verdadeiro, né? Exatamente. Nas civilizações antigas, o critério do verdadeiro era aquilo que era eterno, perene, né? Então, o que era imaterial. E hoje é o contrário, nosso critério é o que é sensorial, né? Exatamente. Muito obrigado. Paulo, oi, querido. Aquele estudo da psicologia humanista que você propôs é justamente por conta disso, né? Porque ela se instala exatamente contra o determinismo científico materialista que vinha antes dele, né? Que era o comportamentalismo behaviorista do Skinner, aquela coisa toda, né? E isso é interessante, porque tudo se conflui, né? Muito, muito. É isso. Por isso que a minha fala talvez tenha parecido um pouco firme demais no início, quando perguntado pela Cristina sobre as canalizações, mas é isso que eu queria passar para vocês, que é como eu enxergo, na verdade. Claro que cada um vai construir seu próprio conhecimento. Mas quando a gente pensa em tudo isso, a gente lê esses textos, a gente vê como tudo é orquestrado, isso é uma inteligência de um mestre de sabedoria. Né? Então, por isso que eu falo, tenham cuidado, porque para poder falar certas mensagens, eu aqui na minha pequenez, quando desencarnar, vou poder também, entendeu? Agora, um trabalho como esse é a mente de um mestre de sabedoria. É isso que eu gostaria de despertar através desse nosso estudo. O que é um mestre de sabedoria? Porque, como a Blavatsky falou, que ela se arrependia, né, de ter trazido à existência à luz a existência desses magnânimos seres, porque se banalizou, né? O trabalho de um mestre de sabedoria é isso, é algo que vai influenciar, inspirar a civilização, e é uma coisa orquestrada, que um movimento está ligado ao outro, um tá junto com o outro, e a gente só observa os efeitos disso na sociedade. Isso é o que um mestre faz, que é um super-humano, né?
Outras coisas a gente é capaz de fazer aqui, a gente faz até bonitinho, né? Agora, uma coisa desse calibre é um mestre da sabedoria. Paulo, só me veio na cabeça aquilo que a gente vinha estudando antes, que justamente eles se manterem com iniciais e despersonalizados está super afinado com Aquário, né? Super. Com Aquário, porque despersonaliza, tira o negócio do guru, né? O importante é o trabalho, não a pessoa, né? Exatamente. A entidade, o guru, o mestre, né? Olha que interessante isso. Oi. E assim, deixa eu só falar. Oi, Rô! Oi, querido, boa noite. Em relação ao que o Guilherme colocou antes, né, disso, sobre um foco, né, no materialismo, o foco era muito no externo, né, nas coisas fora da pessoa. E o humanismo ele vem justamente trazer esse oposto, né? E Rogers fala muito isso, mostra muito isso, de que o ser humano tem todo o potencial está no ser humano. O Deus que a gente busca está dentro da gente, então a gente tem que despertar isso. Então, a psicologia humanista ela é maravilhosa, né? Quando ela mostra todo esse contexto, e até assim, não deixando nunca de considerar, né, a psicanálise como toda essa estrutura, esse suporte para todas as psicologias, como você falou, né, que são muitas linhas aí, mas assim, aqui hoje tem muito a ver com todo esse ensinamento aí dos mestres, tudo é a psicologia humanista, a psicossíntese aí, que é eu acho que esse novo que eles estão trazendo é tudo isso, né, Paulo? São todas essas vertentes da psicologia. Sim. E isso é Gestalt muito legal, também, né, é muito profundo. A Gestalt também, exatamente, né? A Gestalt é maravilhosa também. Exato. Aliás, Paulo, quando você falou do mestre P, eu lembrei do Fritz Perls, né, da Gestalt, que o cara era um gênio. Gênio. Verdade, bem lembrado. Gênio. Olha que bacana essa próxima frase do tibetano. O mestre Larion também se exteriorizará e se tornará um ponto focal de energia búdica, ou seja, intuicional, no vasto movimento espírita. Olha só, que bonito, né? Então, saindo desse psiquismo mais material e ancorando a energia o Budi é o plano intuicional, né? Ancorando aqui no planeta a energia da intuição pura, né? Muito interessante. Aí ele diz, o mestre Larion... Oi? Quer comentar? Não, só queria saber, quando ele fala do vasto movimento espírita, é o espírita mesmo ou o espiritualista? Não, aqui é espírita mesmo. Ah, tá. Aquele codificado por Kardec, isso que foi a inspiração do Hilarion. O mestre Larion está aliviando um bom tanto do trabalho de treinar discípulos de sexto raio dos ombros do mestre Jesus. Aí a gente vai ver um pouquinho melhor no nosso próximo encontro, que a gente vai falar especificamente do trabalho do mestre Jesus. Então eu não vou me alongar aqui, tá bom? Os discípulos do mundo têm que tomar o mundo, tal como ele é nesta época, e lenta e laboriosamente incutir as novas ideias, incitar a métodos melhores de relações humanas, ajudar a dissipar as consequências da guerra, manter diante dos olhos da perturbada humanidade a nova visão de esperança e de iluminação espiritual, contrabalançar as maquinações de políticos e religiosos reacionários e conservadores e ensinar aos jovens da época os novos modos de vida, indicando-lhes valores melhores, e assim lenta e gradualmente trazendo a nova ordem. A nossa missão aqui, ó, nesse parágrafo.
Entre os 7 ashrams maiores e seus ashrams subsidiários e afiliados, apenas alguns se comprometeram a enviar seus discípulos iniciados nessa época, para realizar essa tarefa iniciatória. Os 3 principais ashrams engajados, assim, são: 1. O ashram do mestre Kaga, que controla as forças construtoras. Lembrando que o ashram do mestre Kaga era o ashram original do mestre tibetano, é o ashram da Alice Bailey e é o ashram do Assagioli, só para citar alguns, né? Então, o mestre tibetano, quando se torna um mestre, ele passa a criar o seu próprio ashram, né? Um ashram menor, subsidiário ao ashram maior do segundo raio, do mestre Kaga. E aí, então, como naturalmente não tinha muitos discípulos, que ele estava formando o seu ashram, então vem a encarnação, seus condiscípulos, Alice Bailey e Assagioli, dentre outros, né? Eu estou citando esses porque são os que a gente sabe, tem certeza que são desse ashram. E aí eles passaram a atuar, ajudando na formação do ashram do mestre tibetano. O ashram do mestre M, o guardião do princípio da síntese. O ashram de um mestre no 5º raio. Lembra que a gente viu o 1º, 2º e 5º raios? Que eram os que deveriam se manifestar primeiro? O guardião, entre outras coisas, da ciência e daquilo que relaciona e traz à expressão a dualidade espírito-matéria. Esse ashram tem um papel importante a desempenhar no trabalho de preparação, pois é através do uso científico da energia que o mundo será reconstruído e a natureza factual da hierarquia será provada. Diversas vezes, em diversos trechos, o tibetano diz: é o 5º raio que trará a comprovação do 5º reino. Ou seja, é a ciência que vai afirmar a existência do reino espiritual. E a gente vê, né, como a Thalita bem nos lembrou, vários documentários, várias pesquisas nesse sentido. Aí a gente lembra sempre do nosso querido Hamilton também, né, que é um físico e que trabalha nesse sentido, né, é uma pessoa também muito querida e que está fazendo ali seu trabalho de formiguinha, mas está ali fazendo o seu trabalho. Através da pressão da educação, energia do 2º raio, através do crescimento do conceito de síntese, energia de 1º raio, e através do uso correto da energia, o 5º raio. Lembra que o 5º raio tem muito a ver com busca pela perfeição, tem muito a ver com organização, tem muito a ver com aproveitamento de recursos, né? Este mundo nosso, né, pode ser levado a uma condição de preparação para a exteriorização da hierarquia. Então, pode ser levado a uma condição de preparação. Então, a gente está bem ainda aqui na preparação para a exteriorização da hierarquia. Mas vamos lá, a gente segue em frente. Eu vou ler aqui os 2 trechos para a gente encerrar, né? Eu sei que a gente está meio passando do nosso horário. A tarefa dos discípulos no 5º raio será conduzir a humanidade. E aqui, gente, é a alma de 5º raio, mas também personalidade de 5º raio, viu? Será conduzir a humanidade aos benefícios da era atômica. Então, aqui a gente viu que isso já aconteceu, né? Muito. A maioria dos países desenvolvidos, que não têm recursos hídricos como nós, ou, né, utilizam-se de energia atômica para funcionamento do país mesmo, né? Então, isso é algo que o tibetano profetizava e que se concretizou no ponto material, né? Os ocultistas sempre proclamaram que o campo em que a hierarquia trabalha é o da energia. Eles ensinaram que não há nada em existência além de energia. Thalita também fala isso, né, Thalita? De uma forma ou de outra. E que tudo o que vemos, tudo com que trabalhamos diariamente, incluindo nossas próprias naturezas materiais,
mentais, emocionais e físicas, e tudo que produz fenômenos é energia em relação a forças, ou forças ao serem dirigidas por energia. Cada vez mais esse conceito vai vir à tona, né? A gente sabe que a ciência já tem comprovado isso, e isso está se disseminando. Isso o grupo emergente de discípulos provará incontestavelmente. Por seus esforços, será criada a nova civilização, na qual a humanidade terá tempo para a liberdade, para as considerações educacionais mais profundas e para uma atividade política de tipo espiritual. Essa é uma conversa também sempre minha e do Tiago, né, Ti? Do quanto a gente trabalha muito, o quanto a gente precisa de mais tempo livre para organizar melhor as ideias e trazer mais qualidade, mais filosofia. E interessante. Né? Olha que interessante, né? Uma atividade política de tipo espiritual. É algo para a gente pensar também o que é isso, né? Lembrando que a política é algo que une, né? A energia de primeiro raio é uma energia de unidade também. A política, ela determina as regras, as leis de uma nação, né? Então é muito interessante a gente pensar numa política espiritual. A ciência produzirá um mundo em que o trabalho, tal como conhecemos agora, será abolido, e cada fase da vida do ser humano será implementada pela ciência. A gente também conversou bastante sobre isso no trabalho do Mestre P, né? A Lu também trouxe uma contribuição super bacana do uso das máquinas, né, para proteger a vida das pessoas, dos trabalhadores. Então, também esse é um papel da tecnologia, me parece, né? Da vertente do quinto raio, que é a tecnologia. Não para torná-lo mais confortável, ou mais como um robô, ou mais egoísta, mas como um aspecto e resultado da verdadeira liberdade. Os seres humanos serão livres para pensar, para estabelecer novos tipos de interesses culturais, e livres também para desenvolver a mente superior abstrata e interpretar suas conclusões por meio da mente inferior concreta treinada. Então aqui também a gente pode pensar na tecnologia como o uso da internet, né? A internet criou essa rede de informações compartilhadas. Então o esforço de um beneficia muitos, né? Então também é interessante a gente pensar nisso, como a tecnologia nos poupa tempo, né? A gente pode pensar nas diversas linhas de meditação. O próprio mindfulness, que hoje em dia é muito aceito nas escolas, no trabalho, nas universidades, como uma ferramenta de treinamento da mente concreta, que vai ser essencial quando a gente começar a captar ideias da mente abstrata, para que elas possam ser assimiladas e compreendidas pela mente concreta. E o final, aí a gente abre para os comentários. Os discípulos que trabalham no quinto raio em todos os países atualmente estão mais ativos do que em qualquer outra época da história humana. E hoje muito mais, né? Pensando na tecnologia, né? No desenvolvimento tecnológico. Que aqui estava engatinhando, né? Nem os primeiros computadores. Outro filme bárbaro é aquele filme... esqueci o nome. Daquele cara que foi um dos responsáveis por codificar os códigos nazistas. Esqueci como chama esse filme, quem puder me ajudar depois. Bárbaro. Lembro. Daqui a pouco, depois a gente... É bárbaro, porque esse homem, ele era inteligentíssimo, ele era uma alma de quinto raio, né? Não era muito sociável, era focado, né? E ele teve uma contribuição gigantesca para o vencimento dos aliados, né? Para a vitória dos aliados na Segunda Guerra. O jogo da imitação? O jogo da imitação, boa, tá, isso mesmo. Assistam quem não viu ainda, porque é um exemplo de uma personalidade de quinto raio ali. E como ele foi determinante, porque eles conseguiram, os aliados capturaram uma máquina que recebia os códigos,
nazista, mas eles não sabiam interpretar esses códigos. Então, esse cara, ele começa a interpretar, e aí eles começam a antever todas as movimentações dos nazistas. E então eles conseguem se preparar e criar armadilhas, né? E isso, nossa, economiza milhares de vidas, recursos, tudo isso que passa a contribuir fortemente com a vitória dos aliados. E ele foi um dos precursores, um dos caras que inventou o computador, tal qual depois hoje em dia, a gente não tem uma vida muito fora disso, né? Então também e era uma pessoa que era focada, né? E não tinha uma vida social muito, né? Era todo esquisitão aí, o típico nerd, mas com foco ali naquilo que ele precisava fazer, né? E o quinto raio é um tipo mental, né? Então também é interessante a gente lembrar disso. Alan Turing, né? Isso, obrigado, Gui. Matemático, cara. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Fantástico. A máquina se chamava Enigma. Maravilhoso. Vou ler essa frase de novo, né? Eles estão consciente ou inconscientemente conduzindo os seres humanos ao mundo dos significados. Então, alguns conscientemente, a maioria inconscientemente, mas ainda assim estão levando a gente para um mundo interno. Se a gente for pensar um próprio software, um próprio aplicativo, é uma expressão disso, né? Porque a gente tem uma carinha aqui no nosso celular, mas isso aqui é só uma cara, né? Todo funcionamento é o código interno, né? Tudo que faz isso aqui funcionar tem um hardware e tem uma programação. E aí o que a gente vê é só o que está por fora. Mas também quando a gente estuda programação, né, a minha primeira graduação foi na área de TI, é uma própria expressão de uma vida causal que se expressa em uma vida externa, né? É muito bacana a gente pensar nisso também. Como até nisso a ciência contribui para esse mundo de significados, para que esses véus do aparente apenas vão caindo, né? E as descobertas deles finalmente encerrarão a era atual de desemprego. E suas invenções e aprimoramentos, somados à ideia firmemente crescente da interdependência grupal, que é a principal mensagem do novo grupo de servidores do mundo, finalmente melhorarão as condições humanas, de modo que uma era de paz e de tempo livre possa sobrevir. Ansiamos por uma era de tempo livre e de paz. Mas estou brincando, mas é super sério, né? E é super bonito tudo isso. Comentários, contribuições, questões. Eu vou pegar uma água, mas lembra que meu apartamento é bem pequenininho. Eu estou aqui do lado. Estava lembrando, Paulo, que dentro dessa linha da melhoria do tempo livre, foi crescendo a ideia do ócio, né? Que tem um sociólogo de Mazier que fala, que tem um livro só sobre isso, e tem aquele do ócio criativo, como é que é o nome do italiano? Esqueci. De Masi, né? O Masi, ele. E é interessante isso, porque... Fala. Oi, Lu, pode falar, meu amor. Acho que congelou. Não. É Domênico Masi. Ócio criativo. Não, que ele levanta exatamente essa questão de você ter mais tempo para pensar, para criar, para se desenvolver, né? E agora tem uma coisa engraçada, que é essa coisa da moeda digital, das moedas criptografadas. Ela tira das instituições o domínio do dinheiro
E apesar de ser muito difícil de entender como é que ela funciona, né, para o leigo principalmente, mas ela é mais democrática, né, de uma certa forma. Uhum. A própria busca por ambientes, né? Se a gente for ver, a gente está falando em tecnologia, né? Se a gente for ver a Google, né, que as próprias instalações físicas, toda a proposta de trabalho é isso, é óbvio, né? Que ainda a motivação é a produtividade, né? Mas quem sabe, né? Com a boa vontade circulando aí no mundo, a motivação seja o bem-estar de verdade. Mas você falou uma coisa interessante, Paulo. Uma das hipóteses, aliás, bem provável, é de que o Bitcoin é um lançamento do Google. Porque todo mundo pergunta como é que o Google vive, né, dessa coisa só de propaganda, só de publicidade. É pouco. Ele tem muito poder, né? E então dizem que o dono da moeda é ele, da Bitcoin, né? O que explica muita coisa. E tudo que eles, assim, não sei qual é a motivação, né? Mas a contribuição deles é fantástica, né? Com tudo que eles vêm fazendo e é muito interessante. Muito interessante. É um banco de conhecimento, né? Como foi o próprio Steve Jobs, né? Que também que era com uma alma de quarto raio ali, porque o design pegava mais forte, né? Na Apple pega ainda, mas ele como idealizador, né? Mas também com muito quinto raio, né? Muito interessante ali essa junção dessas duas energias aí.